E aí, gente, beleza? Aqui é o Daniel Sherman, do curso de guitarra online.net. Quero tocar no assunto que é sobre qualidade musical. Como é que tá a qualidade musical hoje da nossa sociedade brasileira, né? Todo mundo sabe, gosto de jazz, gosto de música instrumental, música de improviso, gosto de rock bacana, tenho um gosto por música erudita também, que eu escuto música erudita, mas também tenho preferências em termos de músicas folclóricas, músicas populares, como por exemplo alguns estilos musicais de onde eu vim, que eu sou de Belém, e que é uma música de apelo bastante popular, né? E que eu acho interessante a questão rítmica dali, enfim, né? Eu posso até ser considerado como um cara que, como eu já escutei, né, preconceituoso com estilos musicais mais populares, como o sertanejo, como o funk carioca, o famoso pancadão, enfim, como queira chamar, pagode. Ou seja, as músicas mais popularescas, assim mesmo, da massa, né? Então, pagode, sertanejo, funk, o próprio brega, ali aquela onda que veio com calypso e tudo mais, o pessoal ali, forró, né? O forró daquele estilo, digamos, calcinha preta, enfim, né? Posso até ser considerado como um preconceituoso, né? Porque não escuto, não gosto de ouvir, não é uma coisa que está no meu cotidiano, né? Mas não sou preconceituoso porque respeito, né? Então, quem gosta, gosta, que eu não gosto, né? Em termos de gosto pessoal. Quando eu toquei em banda de baile, eu tocava todas essas músicas. Pagode, sertanejo, funk, forró, enfim, tocava de tudo, né? Mas a questão é, quando criança, década de 80, criança, eu lembro de com 5, 6, 7 anos de idade, eu lembro de escutar diversos estilos musicais com letras muito bacanas, principalmente letras que falavam sobre amor, sobre paixão, sobre convívio, amizades. Aí eu posso citar Gilberto Gil, Caetano Veloso, Ivan Lins, Djavan, Elba Ramalho, Dominguinhos, Geraldo Azevedo, enfim, vários artistas aí, dentre outros, além da questão do rock, né? O rock nacional, Paralamas do Sucesso, Capital Inicial, Legião Urbana, enfim, a maioria falavam letras bacanas, de amor, de coisas até mais leves, digamos assim, né? Eram coisas mais leves. Então, a análise que eu posso fazer era essa. Estou falando da minha percepção como criança, década de 80. Chegou na década de 90, comecei a entrar ali na puberdade, adolescência. Ainda escutava tudo isso, mas daí surgiu também... o popular começou, digamos assim, a ficar bem mais popular, né? Então, sou de Belém, né? Então lá o brega sempre foi muito popular, né? Mas o que eu lembro do brega daquela época eram de letras de amor, né? Tem uma letra que é ao pôr do sol, eu quero dizer que o nosso amor não pode morrer. Olha só, falando de amor, de coisas bacanas, de coisas suaves, né? Então, só que aí eu também notei, por exemplo, o axé, no caso, não bem o axé, mas o tchan, né? Já 1996, 95, 96, já tinha 15, 16 anos de idade, já começou a ter essa coisa mais... quase que... uma metáforas mais sensuais, né? E a dança sensual e tudo mais, assim como o pagode, né? Então eu lembro, por exemplo, músicas como aquela do... acho que é Só Pra Contrariar, não lembro agora o nome da banda, o Molejão, da Barata lá... agora esqueci o nome da música lá, mas enfim, falava da barata, que era referência à vagina da mulher, né? É isso daí. Só que era uma coisa meio encoberta, né? O sertanejo, naquela época eu não escutava, né? Eu não lembro de ouvir, né? Lá em Belém. Agora, anos 2000, eu notei
que o sertanejo subiu, pelo menos eu tive mais contato com o sertanejo e tal, foi caindo um pouquinho as outras coisas que eu escutava, até porque eu mudei, né, vim pra cá pro interior de São Paulo, enfim. E vi uma coisa também falando de letras de amor e tal, nada muito pejorativo ou sensual demais, né? Só que depois, década de 2010 pra cá, a coisa foi modificando. Eu morei um tempo fora, né? Fiquei um pouco distante da realidade do Brasil, vi algumas coisas, mas não estava aqui sabendo o que estava acontecendo. Então, foram 2 anos fora, então meio que me distanciei um pouquinho disso. Quando eu retornei, já meados de dos anos 2000, né? 2005 e tal, eu comecei a notar realmente uma mudança das letras, né? A coisa sensual, a coisa de falar mais na cara sobre sexo e sobre essas coisas, ficou mais na cara, né? E isso caiu no gosto do povo, do povão, né? E, enfim, começou a vender muito e agora estamos aqui já na década de 2010, né? Estamos ainda na década de 2010, 2018, então década de 2010. Não chegamos ainda na década de 2020, né? Mas esse período, 2010 até hoje, 2018, parece que assim, o sensual, o sexo, o profano, a libertação sexual, não sei o que mais e tal, parece que é uma coisa que é regra hoje. É regra. A gente escuta o sertanejo, fala muito disso daí, escuta o funk, fala muito disso daí. Pagode deu uma caída, então não estou ouvindo muito o que rola no pagode. O forró, estilo Wesley Safadão, não sei o que mais, também fala muito disso. E sempre colocando a mulher como objeto. Normalmente a mulher como objeto. Aí vem falar também agora desse outro momento do sertanejo, das mulheres cantando sertanejo, mas também objetificando de certa forma a mulher, né? Porque as cantoras super sensuais, com danças sensuais, enfim. Eu acho que a gente precisa fazer essa análise no sentido... Eu estou fazendo uma análise minha, né? Não estou puxando coisas de psicologia, nem de antropologia, nem de nada, né? Estou falando da minha opinião pessoal, de como eu vi a evolução disso tudo, ou a desevolução. Por que eu estou falando tudo isso? Eu vi agora um vídeo do Pablo Vittar, que eu recebi, que ele está mostrando literalmente a bunda dele inteira, o pinto e o saco, né? É um pouco demais até, né? Primeiro que a letra já do que ele canta já não é legal, né? Já tá super sensual, uma coisa que libera geral e pode tudo, não sei o que mais. Eu acho que a vida privada de cada um tem que se manter na vida privada. Agora, em sociedade, a gente tem que pensar um pouquinho mais, porque existem crianças, né? E a gente sabe que algumas influências interferem muito no caráter, na formação do caráter. Então a criança às vezes cresce pensando que pode tudo. Que, enfim, né? Não vou entrar em detalhes, mas eu acho que a qualidade musical de letra, de poesia, da música brasileira, da massa, caiu muito. Caiu muito. Perceba que eu falei lá de trás, década de 80, de música de massa também. Mas falava sobre amor, falava sobre frustração amorosa, enfim, desilusão, mas de forma tranquila, né? Nada, eu não lembro de nada assim, nossa, né? Agora, a gente precisa refletir, né? Eu tenho uma filha de 8 anos e que está sendo influenciada por tudo isso daí também. Tenho sobrinhos de 10 anos de idade, né? E outras crianças que eu conheço, né, de 4, 5, 6, 7, 8 anos de idade, e estão sendo influenciados por tudo isso, né? E eu acho que não é que tem que existir um controle como ditadura militar, né? Porque isso daí não funciona. Mas precisa existir um controle dentro de casa, dos pais, né, dos responsáveis, por formar uma criança que tenha valores bons, para não chegar lá na frente, daqui a uma criança com 8 anos que é a minha filha hoje, daqui a 10 anos vai ter 18. Se ela cresce pensando que pode tudo, que esse tipo de letra musical é uma realidade, é uma verdade, e que é uma cultura, né? Uma cultura que veio da comunidade, da favela, e que é muito boa, e não é verdade, né? Não é bem assim também, a comunidade não é só isso,
né? Eu acho que fazer um clipe dentro da comunidade, né, mostrando só bunda, mostrando, de certa forma, praticamente quase que a venda do corpo, né? Seja a venda gratuita ou venda paga, enfim, tanto faz, né? Interprete como quiser, mas não é uma cultura bacana, cultura da bunda, a cultura que não tem nada a ver, tá errado, né? Tá criando valores errados para a sociedade, para a criança, e o pior é que a grande mídia que ainda domina o mercado endossa tudo isso porque vende. Se não vendesse, não estaria lá, né? Então, a gente precisa rever muita coisa, falar desses valores, porque tem um outro dado também que eu quero trazer aqui, sobre, por exemplo, a venda de guitarras no Brasil caiu pra caramba. 80% parece que de queda de venda da guitarra. Por quê? Hoje a gente também vive um momento de muita tecnologia, de tudo muito rápido. Hoje tem aprenda a tocar rápido, com, por exemplo, Musician, que é um aplicativo para tocar, para aprender a tocar violão, enfim. E tudo no aplicativo. Cadê o instrumento? Né? Cadê a coisa de botar a mão na massa? A gente fala muito de botar a mão na massa, né? Mas hoje a gente vive num momento em que é tudo feito pelo celular, criar música pelo celular, criar efeitos de guitarra pelo celular, criar tudo pelo celular, pelo tablet, pelo computador. E a coisa física, a coisa de fazer, colocar a mão na massa realmente, tá deixando para trás. Né? Eu já percebia isso daí no início dos anos 2000, até mesmo, por exemplo, as pessoas não sabiam trocar pneu de carro. Ai, não sabe fazer nada, não sabe pegar numa ferramenta, não sabe pegar nada. Tô falando de homem, tô falando de mulher também. Né? Não consegue fazer nada. Porque tudo hoje agora é internet. Né? A gente tem a internet, tem a tecnologia, pode ajudar a gente pra caramba, né? Mas a gente precisa rever algumas coisas. Então, o fato das vendas dos instrumentos musicais estarem caindo também se deve ao fato da gente se render muito à tecnologia e de ficar ali nessa vida virtual, nessa vida que não é palpável, né? E por isso que as grandes brigas aí acontecem no mundo virtual, porque não tem mais contato, não vamos ver olhando no olho, a coisa é diferente, né? Então, fica aqui essa minha opinião, essa reflexão sobre o cenário musical brasileiro, sobre o mercado musical brasileiro, sobre guitarra, sobre criação de filhos, enfim, tudo isso daí, porque tá sério o negócio, tá muito sério, e se a gente não parar para refletir sobre isso daí, a gente não vai evoluir. A gente está desevoluindo, não existe essa palavra, mas não estamos numa evolução qualitativa, né? Estamos numa evolução tecnológica muito boa, né? Tanto que eu estou falando aqui para vocês através do YouTube, mas a questão do pensamento e de valores e de vida em sociedade bacana parece que está afundando e não dá para entender o que está acontecendo, né? O que está acontecendo dentro das casas brasileiras em geral, porque eu vejo aqui os adolescentes, vejo as crianças e não é legal o que eu vejo hoje. Olha que eu moro no interior de São Paulo, que tem ainda digamos, uma coisa mais distante dos grandes centros, enfim. É preocupante, é alarmante. Eu acho que eu tenho a obrigação de falar, porque eu tenho aqui quase 14 mil inscritos, ou seja, são 14 mil pessoas que acreditaram em mim e clicaram no se inscrever aqui no canal. Então eu não posso me furtar a dar minha opinião sobre isso. A gente precisa rever nossos valores, rever os valores da sociedade para poder conviver melhor. Então é isso, vamos lá, vamos debater também sobre isso, porque isso faz parte também do processo de ensino musical. Como professor de música, como músico, eu tenho também esse papel social. Então é isso aí, gente. Valeu!